Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade de Deus para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, de fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os seus dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fide. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, Abadesa Maria Cecília Abade. A biografia, um pouco sobre a história, sobre a Maria Cecília. Ela nasceu em Montefiascone, em 1694, na família do carpinteiro Carro e da mãe Clemenza Antônio. Eles deram à luz 5 filhos. A família vivia em Viterbo. Cecília cresceu como a filha mais nova da família. Quando o próprio irmão, o padre Pedro, é nomeado capelão da Catedral de Montefiascone, parte da família. A mãe é a pequena Cecília, mudam-se com ele para Montefiascone. Cecília foi criada no Instituto de Professores Pio Venerini, que foi fortemente influenciado pelos padres jesuítas. Os primeiros testemunhos de Cecília, de 5 anos de idade, contam como ela era uma garotinha animada, que era irresistivelmente atraída pela oração, escondida em algum canto onde pensava que ninguém a tinha visto e orando ao Senhor para ser completamente dele. Aos 17 anos, ingressou no convento das Irmãs Cistercienses de Viterbo, onde permaneceu pouco mais de 1 ano e regressou à família. A primeira tentativa de cumprir a vocação religiosa falhou, porque Cecília havia julgado que, devido ao serviço de tocar cimbalo que lhe fora confiado, ela não teria tempo suficiente para a oração pessoal. 2 anos depois, em abril de 1713, Cecília entrou no mosteiro de São Pedro, as Irmãs Beneditinas do Santíssimo Sacramento, em Montesfiascone, onde ela permanecerá pelo resto de sua vida. No dia dos primeiros votos, 26 de agosto de 1714, ocorre um dos momentos mais marcantes da jornada espiritual de Cecília. Pelos próprios votos religiosos, que são celebrados de acordo com o rito estabelecido, Maria Cecília se torna noiva de Jesus, mas para Cecília também se torna o dia de seu noivado místico com Cristo, ou seja, renovando na oração pessoal durante a missa diária seu noivado com Cristo. Cecília tem uma visão mística, onde ela está diante de Jesus e Maria,
rodeada de anjos e santos, que ensinam como viver a união e o noivado com Cristo. De maneira especial, Cecília pede a Santa Catarina de Sena e Santa Gertrudes, mas também outras freiras e virgens que as acompanham para ensiná-la a amar seu noivo. Durante a visão, Cecília renova seus votos e Jesus a coroa e beija com um beijo puro e abraça. Seguiu-se uma vida religiosa regular, e ao ver Cecília, ela experimentou um profundo sentimento interior de sua própria indignidade de ser a noiva de Cristo. Como todos os grandes místicos, ela experimentou todos os tipos de provações externas e internas, aridez, tormento, escuridão, tudo, desde as perseguições refinadas de seus próprios irmãos até a incompreensão dos padres e professores. Ela morreu santa no Senhor em 6 de janeiro de 1766. Mons Peter Bergamans pesquisou a obra de Maria Cecília. E as obras que ela fez foi a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de São José e São João Batista. Prólogo de Jesus. Duas são as vidas que tem o homem sobre a terra, isto é, uma é exterior, a vida ativa, e a outra é a interior, a contemplativa. Uma é manifesta a todos, a outra apenas a mim, daqui é Jesus falando. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver, seja de uma ou de outra, é dirigido para a minha maior glória. São de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer pela perfeição de uma a sublimidade da outra. De fato, percebereis nesta obra de vida interior, como lhe coaduna também a exterior. Ainda que minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos, e agradava muito a meu Pai eterno, como efetivamente o testemunhou no Jordão e no Tabor, com as palavras: Este é meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Mateus 3,17. Não te admires, amadíssima esposa, se eu, antes de ter manifestar qual foi minha vida interior, explico-te o modo como vive cada homem na terra, isto é, vida interior e exterior, a fim de que estejas bem persuadida e escrevas com segurança tudo aquilo que te ordeno e te confirma a obediência. E parecendo ser uma coisa tão difícil, verás não só ser uma coisa tão difícil, mas ainda sumamente consoladora e de proveito espiritual. Anima-te, pois, caríssimo, não temas coisa alguma. Em contrário, pois tudo te manifestarei com todo aquele amor que te tenho como minha esposa muito querida. Quero, no entanto, que correspondas a tal amor, procurando imitar-me em tudo o que no passado te manifestei, e hei de manifestar ainda mais para o futuro. Nesta obra que justamente quero que escrevas, a fim de se imprimir melhor em teu coração, como sucedia a Davi, com a minha lei. A vossa lei tenho fixa em meu coração.
e dirás: quero ter a vossa vida em meio de meu coração e poder imitá-lo perfeitamente e ser assim minha verdadeira e fiel esposa. O que um filho de Deus praticou em seu íntimo, no seio de Maria Santíssima até o nascimento. Primeiro capítulo. Encarnação no seio de Maria. Quando foi criada a alma que devia animar o corpo passivo e imortal, logo me uni a ela, com união perfeitíssima, de modo que a alma conheceu a divindade com todos os seus atributos, conheceu a sua dignidade. Estando unida ao Verbo, adorou a Trindade e ainda submeteu-se aos decretos divinos, com todo conhecimento e plenitude das luzes e capacidades perfeitas. Contentou-se com descer às vísceras da Virgem Maria e animar aquele corpúsculo que neste mesmo instante era formado no outro virginal por obra da terceira pessoa, isto é, do Espírito, oferta do Verbo encarnado. Logo que foi unido à natureza humana, eu, o Verbo encarnado, o Filho unigênito do Pai, ofereci-me a meu Pai e ofereci-me para padecer e sofrer tudo o que ele tivesse ordenado e que fosse de seu agrado. Não queria servir-me de minha divindade para obter-me de padecer, visto que, sendo bem-aventurado, não era sujeito a padecimento ou dor alguma, mas somente para conservar aquela vida natural e humana, que assumirá o que não teria jamais padecido. Conservar-se entre tantas penas, se minha própria divindade não fosse a ela unida. Primeiras aflições. Quando minha alma, unida ao Verbo, desceu para habitar naquela estreiteza e animar aquele corpo, experimentei logo, no primeiro instante, toda aflição e tristeza que uma pessoa de juízo perfeito e conhecimento causaria semelhante habitação e estreiteza. Estava, portanto, esposa caríssima, recluso como todas as outras crianças que estão privadas, então, do uso da razão, mas eu, como Deus, tinha todo o conhecimento e minha alma experimentava aquelas angústias que costumam, que costumam provocar semelhantes estreitezas. Primeiras pulsações do coração de Jesus. Unida àquela humanidade, adorei imediatamente meu Pai eterno e agradeci-lhe um benefício feito ao gênero humano em dar-lhe a mim seu Filho unigênito em prol da redenção humana. Adorei-o e agradeci-lhe em nome de todas as criaturas racionais, das quais eu me declarei então irmão. Protestei desde esse primeiro momento que tudo o que eu fizesse e sofresse em cada instante de minha vida, tudo intencionava fazer é sofrer por meus irmãos e suprir assim sua carência e sua negligência. Depois desse primeiro ato de adoração e ação de graça, pedi a meu eterno Pai uma graça particular para minha dileta mãe, para que lhe fosse acrescido cada vez que eu respirasse enquanto morava em suas vísceras. Um grau de graça a fim de remunerá-la nesta vida ao centuplo, pois
Aquela respiração me era subministrada pelo hálito de seu puríssimo coração. O Pai dignou-se satisfazer-me e juntos informamos disto a minha dileta mãe, a fim de que ela se alegrasse mais e se regozijasse em dar-me abrigo a mim, seu dileto filho. Havendo condescendido meu pai em conceder estes dons à minha mãe, eu, unido a ela, isto é, minha alma, com seu espírito, demos-lhes as devidas graças e agradeci-lhe também de parte de minha mãe, porque, como Deus que sou, minhas ações de graças tinham mais valor e eram mais agradáveis a meu Pai. Aflições e alegrias. Sentia, ó minha filha, naquela estreiteza, uma indizível angústia e, ao mesmo tempo, um incomparável deleite, sabendo que estava fazendo a vontade de meu Pai e que habitava no seio de uma criatura que eu tanto amava, na qual encontrei todas as minhas delícias. Ofereci ao Pai a aflição que sofria naquela estreiteza, em satisfação da liberdade que, contra seu querer, haviam de tomar tantos irmãos meus. Sofria por tantos deles que seriam encarcerados, restringidos, angustiados por meu amor. E então prometia-lhes minha assistência e minha ajuda. Oferecia ainda a aflição que sofria por estar encarcerado naquele lugar a meu pai, em satisfação por tanta liberdade que tomam as criaturas de andar vagando pelo mundo, entregando-se a passeios e divertimentos ilícitos que ofendem a meu pai. Oferecia ainda por aquelas religiosas e religiosos, porque bem sabia que encontraria muitos que, enfastiados pela clausura e estreiteza de suas regras, as abandonariam e até as vilipendiariam, e muitos as transgrediriam por fatos ou desejos, suspirando por aquela vã e perniciosa liberdade que uma vez desprezaram tanto, mas depois almejavam e reclamavam por relaxamento do espírito e fervor perdido. Rogava a meu pai que, em virtude daquela minha aflição e angústia, lhes mostrasse propício e pronto a perdoá-los, quando, reconhecendo o erro, quisessem voltar ao primeiro fervor e abraçar de novo a estreiteza da clausura e de observância regular. Ainda oferecia aquelas angústias e estreitezas por todos delinquentes que, punidos pela justiça por causa de suas faltas, estariam nos cárceres, presos com estreiteza de recinto em lugares escuros. Pedi-lhe que, em virtude dessas minhas estreitezas, concedesse a cada um deles muitas graças, para poderem suportar com paciência esse castigo, em desconto de seus delitos. Meu pai aceitou tudo e prometeu-me fazê-lo, quando, da parte deles, não houvesse resistência às inspirações divinas, nem à sua santa graça, e expulsassem de seus corações obstinação e desejo de vingança contra os que justamente os puniam. Já via todas as criaturas que haviam existido, existiam agora e haveriam de existir até o fim do mundo.
Via todas as suas ações e todas as suas obras, sejam externas, sejam internas. Via todos os pecados que haviam cometiam e iriam cometer até o fim do mundo. Via todas suas imperfeições, defeitos, faltas, negligências e descuidos no serviço de Deus. Afligia-me por todos. Sentia dor e oferecia ao Pai minha vida com tudo que eu, naquele angústia e estreiteza, sofria. Valor infinito de suas aflições. Tu, minha esposa, a- acreditarias que minha vida no seio de Maria tivesse pouco mérito e pouco valor, porque faltavam esses procedimentos cruéis que sofreria no decurso de minha paixão. Não, saiba, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor, um só, uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no outro virginal, que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E saibam que meu padecimento naquela estreiteza era tão grande que um só momento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo, em parte, pensando que, sendo eu o Verbo eterno e Deus verdadeiro, não posso ser compreendido, nem abrangido, e sendo o próprio, e sendo os próprios céus estreitos para a habitação minha. Reduzi-me a habitar enquanto Deus, enquanto homem, em carne passiva, no pequeno tugúrio de um ventre virginal, com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passível e imortal. Aflições dos sentidos, possuindo, portanto, o perfeito uso da razão, enquanto homem experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar estreito, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento e extensão. Assim os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum, e todo o corpo quase sempre na mesma posição. Aflição da mais grave que possa sofrer jamais quem tem perfeito conhecimento. É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão no seio materno, como aconteceu com minha amada mãe, mas ela foi isenta de sofrer a aflição que naquela estreiteza podia sofrer seus sentidos. Não houve, no entanto, essa exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse todas as aflições que costumam causar a natureza humana, semelhante angústia e estreiteza. Aflição da vista. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, ofereci a meu pai a privação da vista, que muito me atormentava, em desconto de tantas culpas que todo o gênero humano cometia pelo sentido dos olhos. Vis, esposa caríssima, quanta curiosidade, quantos excessos se cometem com este sentido. Senti a aflição e a dor por tantas ofensas feitas ao meu pai pelo uso da vista, e deixava cair lágrimas de meus olhos, embora fossem gotinhas diminutas, não obstante seu valor, acompanhado do grande amor com que as derramei, era tão grande
que bastava para satisfazer a divina justiça. Por todas essas culpas que, com os olhos, cometeriam todas as criaturas, derramei, no entanto, as lágrimas, sem ruído, sem fazer movimento algum. Suplicava ainda a meu pai se dignasse que, em virtude dessas minhas lágrimas inocentes, obtivessem o dom das lágrimas de compulsão os pecadores e pecadoras que os desejassem e pedissem. E o Pai me prometeu concedê-lo com toda a presteza a quem lhe pedisse de coração sincero, como de fato efetuou e inteiramente se realizou em tantos pecadores, e mesmo em muitas almas justas que se tornaram dignas do dom das lágrimas. Nos primeiros, e desconto de suas culpas. Nas segundas, para merecerem maior glória e consolação na vida eterna, conforme afirmei a meus discípulos, ao dizer-lhes: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. Pedi ainda a meu Pai que, em virtude dessa aflição que experimentavam pela privação da vista, se dignasse conceder muitas graças àqueles por meu amor se mortificasse quando a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas, e mesmo coisas lícitas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana, sendo mister para isso graça particular. Porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas. Pedir ainda desse força e virtude a todos que deveriam ser privados da vista pelas indisposições naturais e por seus fins elevadíssimos, para que sofressem essa privação, resignando-se com a vontade e as disposições divinas. O Pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza, prometendo-me para todos uma graça particular e assistência de Pai amoroso, como efetivamente o faz, e mostra-se verdadeiro Pai de misericórdia para os que, com amor de verdadeiros filhos, se recomendam a Ele. Sabe, esposa minha, que ao fazer eu estes pedidos a meu Pai, apresentavam-se-me à mente todas as criaturas que iriam sofrer naquele sentido, a respeito do que eu rogava e oferecia por elas o que sofrerá. Assim os que iriam chorar, os que iriam ficar privados da vista, os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos, todos os tinham presentes e os contemplavam, um por um, e por eles rogavam distintamente, segundo suas necessidades, com amor de irmão, amava-os e implorava por eles a divina graça. Via ainda em minha sabedoria infinita todos aqueles miseráveis que, pelo uso do sentido da vista, iriam ofender muito a meu Pai, e que, por sua dureza e obstinação, não haveriam querido jamais emendar-se. Para eles não podiam obter as graças que obtinham para os outros, porque não queriam aceitar
as divinas inspirações e a graça divina. Mirava-os, cheio de compaixão, e suplicava ao Pai que, se não quisessem eles se prevalecer de sua misericórdia e de meus méritos, ao menos não os castigasse com todo o rigor da justiça, como havia feito antes a muitos que, pela curiosidade de ver o que não convinha, receberam graves castigos, como sucedeu à mulher de Ló e muitos outros. Disto o Pai me satisfez, prometendo-me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo, em virtude de meus méritos e minhas súplicas, e eletivamente bem experimentam os delinquentes a promessa que me foi feita. Se fosse outro modo, ó, de quantas estátuas de sal e de quantos outros castigos estaria o mundo cheio por causa da curiosidade. Amém, filhos?